Zero nessa boa manhã de sábado e falar de história é sempre muito bom, nossas raízes, resgatar principalmente um dos pontos mais bonitos de Foz do Iguaçu, que é a nossa matriz São João Batista, que em breve estará de aniversário. Isso, Moacir. Quem olhar pelo retrovisor da história de Foz do Iguaçu dirá que há 100 anos atrás isso aqui era tudo mato. Não é bem assim. É verdade. Já havia uma comunidade, já havia pessoas, seus desbravadores e pioneiros já trabalhando para a construção dessa cidade, para nos entregar essa que é a Foz do Iguaçu que temos hoje. E dentre essas referências aí de 100 anos, 110 anos de Foz do Iguaçu, nós estamos celebrando os 100 anos de inauguração da Igreja Matriz São João Batista de Foz do Iguaçu, que fica lá no alto da Jorge Schimmelfeng, como você falou bem. Então, para tratar sobre isso, a gente vai receber agora, vamos inserir aqui na conversa o Garbim e o Padre Bento. Vamos começar pelo Garbim. Bom dia, Garbim. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia ao Paulo, ao Moacir e também ao Padre Bento, que faz companhia com nós aqui nesse momento especial. E agradecer aí aos ouvintes e a oportunidade que nos proporciona aí, Paulo, para que possamos passar um pouco da nossa história de Foz do Iguaçu, né? Completando 100 anos, onde o município completa 110, então são datas bem próximas e bem assim chamativas, né? E sempre com número cheio, 100 e 110, então isso é bacana também, né, Paulo? Legal, é simbólico. Bom dia, Padre Bento, seja bem-vindo ao programa, um prazer tê-lo aqui, obrigado por acompanhar o Garbim aqui nesse resgate aí dos 100 anos da Igreja Matriz e também falar sobre a sua programação. Bom dia, Paulo, Moacir, Garbim. É uma satisfação de eu poder estar aqui falando um pouquinho sobre a programação da celebração do centenário da nossa paróquia, São João Batista, aqui de Foz do Iguaçu. Legal. Garbim, o senhor é o responsável, o arquiteto responsável pelos projetos de restauração da Igreja Matriz, né? Antes dessa que a gente conhece hoje, existia uma outra igreja antes dela ser de alvenaria? Como é que é o começo da nossa matriz aqui em Foz do Iguaçu? Bom, então assim, Paulo, vamos falar um pouco do início da história para nós chegarmos aonde a gente está hoje com essa revitalizações aí dos vitrais e pinturas de artes sacras para que a gente possa entregar no centenário a nossa igreja completa. Então, a história da Igreja São João Batista, que na época não era paróquia, era a Igreja São João Batista, ela foi criada em 1924, né? Existia aí antes da chegada dos religiosos, antes dessa data em Foz, mas a inauguração dela foi em 24, né? E por bastante trabalho da época, difícil de se fazer também, né? Foi-se feito uma igreja pequena, onde que atendesse a comunidade presente aqui, pela cidade ser muito pequena na época, né? Então, assim, poucos moradores, as condições de atendimento e de espaço era muito pequeno. Então, foi ser levantado um templo religioso, aí na década de 20, e em 1925, aí, por uma infelicidade da população também, estavam comemorando os festivos da paróquia, né, da igreja, e na época não se existia uma segurança, um detalhamento maior em respeito de lançamento de fogos e outras atividades, né? E por infelicidade largaram alguns fogos e caiu em cima da cobertura dessa igreja existente, que era frágil a cobertura de madeira, né? E acabou pegando fogo nessa igreja. Então era o único espaço que se tinha da parte religiosa e infelizmente na época, ou felizmente pela sequência do futuro, que a gente vai relatar aqui, houve-se uma mudança drástica. A partir que pegou fogo nessa igreja, em 25, a população se sensibilizou, sentiu-se a necessidade de ter alguma coisa maior para a cidade, e começou uma construção em alvenaria, uma construção mais robusta, com materiais adequados da época, que não
permitiria assim vamos dizer assim, um acabamento mais refinado e não teria assim a destruição facilmente igual teve a outra. E aí foi se trabalhando em cima disso, passou-se muitos anos aí, até a década de 50, eles não tinham terminado ainda a construção dessa igreja, então mais de 25 anos ficaram trabalhando em cima desse projeto, né, dessa idealização dessa comunidade. E lá pelos anos 60, mais ou menos, na década de 50 a 60, eles conseguiram entregar essa igreja para a comunidade, né, para a cidade. Então, assim, foi um trabalho muito árduo. Então, de 1925 até 1955, nessa época aí, foi entregue a igreja para a nossa comunidade em Foz. Quais eram as dificuldades dessa construção, desse novo espaço, desse novo templo após o incêndio de 25? A dificuldade, assim, Paulo, que provavelmente as pessoas tiveram, muita gente vê no relato da documentação que existe na nossa igreja, é a questão de material, questão de recurso financeiro, né? Mão de obra até você conseguiria um pouco mais fácil, mas a questão financeira que era a grande dificuldade, né? E material, porque você imagina aí há 100 anos atrás, você fala que Foz era só mata, na verdade não era, né? Já existia uma comunidade boa. E com o passar desse tempo aí foi se adquirindo alguns material, vitrais que se conseguiram trazer de fora, o ensino que a gente tem também é da Alemanha, que se encontra na igreja. E por falar em sino, esse mês aí, né, Padre Bento, nós vamos fazer com que o sino volta a tocar nessa cidade aqui. Nós vamos fazer dois momentos onde que nós vamos ter que o sino seja tocado. Como diz ao o padre meio-dia, Reginaldo Manzotti, toca o sino, sacristão. Exatamente, aí vamos ter que partir para esse caminho aí. Então nós estamos trabalhando em cima para restaurar a questão do sino, né? Onde hoje ele não está funcionando, e nós vamos bater ele 2 vezes por dia. Vai ser ao meio-dia, às 12 horas, e às 18 horas no final da tarde também. Ô Garbim, nesse mergulho seu, né, na documentação, na história da matriz, até para balizar aí o projeto que você coordenou, tem registros de quem teria sido o doador do terreno onde está a igreja? Foi o ex-prefeito, o primeiro prefeito da cidade, Jorge Schimmelfeng. Isso está documentado? Sim, isso tem essa documentação no livro Tombo, quem foi as pessoas que nos proporcionaram o terreno, né? E também a imagem, que a gente tem a doação também, e tem todos os nomes das pessoas que participaram nesse evento, nessa atividade, nessa doação para a nossa igreja, tanto do terreno como na imagem, e foi-se buscado também a questão por que o nome de São João Batista, né? Nos relatos conta que foi dado o nome de São João Batista devido ao encontro dos nossos rios, o Rio Iguaçu e o Rio Paraná, né? Aí simbolizando aí o Rio Jordão, onde foi batizado Jesus, né? Então foi nesse sentido que também foi escolhido o nome da nossa paróquia. Muito bem. Você comentava, depois de passado esse processo, né, de construção do templo maior, a igreja voltou a ter outras intervenções, né, de arquitetura. Quais foram as mais importantes dela nas décadas seguintes a 1950, quando ela voltou a ter público? Isso, então assim, Paulo, a partir de 1950, 60, que foi entregado essa construção, para você ter uma ideia, aí já levou quase 30 anos para fazer ela. Então já nasceu uma igreja com seus problemas, né? E então ela tinha o forro dela, era todo curvo, com pinturas em madeira, muito bacana. E com o passar do tempo, isso foi se desgastando, foi perdendo o valor, descascando, questão de clima, chuva, umidade, uma série de coisas. E em 1978, ela teve uma outra transformação. Nós tínhamos na época somente a nave central, até 78. Depois de 1978, ela foi ampliada umas naves lateral, aumentando o espaço da igreja devido à população, aumentando a cidade, envolvendo aí toda a questão de Itaipu também, uma série de coisas, a população foi aumentando. E aí houve-se uma nova reforma em 78, o qual escondeu-se esse forro arredondado, onde tinha muitos
danificada e muitos problemas, e criaram-se um forro plano, liso, acima da cobertura nossa, não teríamos mais aquela parte arredondada. E o fundo da igreja, onde está a maior parte da beleza, também ficou escondida. Criaram-se uma parede ali por motivos de financiamento, não tinha condições de refazer, então os coordenadores na época aí tomaram essa decisão de fazer esse tipo de serviço. E aí, no meu entendimento, acabou-se a beleza da nossa igreja, porque ficou escondido a parte arredondada, a parte dos fundos, onde tem o presbitério, e acabou assim tirando a beleza e a estética da igreja. Aí, passando esse tempo aí, em 2007, eu assumi como a parte da coordenação, e eu tinha um propósito. Eu até comentei com o padre da época e o bispo, eu falei, olha, eu assumo essa coordenação aí, já vinha sendo tocado por outras pessoas importantes dentro da nossa comunidade também, e assim eu falo, ó, eu assumo, mas com um objetivo, vamos tentar restaurar a nossa igreja e voltar a originalidade dela lá de 1950, como ela era, forro arredondado, o presbitério aberto, cônico nos fundos, então assim, nesse sentido. Aí reunimos uma nova comissão, nova diretoria, o novo padre que veio para a época para cá, estava até o padre Germano também vivo ainda, nosso saudoso padre Germano, né? E aí começamos a fazer um trabalho em cima disso e chegamos lá em 2010, falaram, vamos iniciar essa reforma e vamos buscar recursos. Aí grandes empresários junto com nós, trabalhando, a comunidade, a gente foi em busca desse recurso. Aí eu fiz um levantamento na época aí de valores, eu calculei aí em torno de 800 mil reais lá, isso em 2010, 2011. Beleza, vamos fazer a reforma. Elaboramos o projeto, a nossa empresa Via Arquitetura elaborou o projeto, o qual eu sou o autor, e a gente trabalhou em cima disso, um projeto bem bacana, e começamos a reforma. Para nossa surpresa, Paulo e Moacir, e o padre Bento não estava na época aqui ainda, padre Bento, quando nós começamos a tirar a tinta da igreja, onde existia nas paredes, começou a aparecer rachaduras de 10, 12, 20 centímetros. Meu Deus. E tudo em tijolo maciço. Não temos como fazer essa amarração. Reunimos o conselho e falamos, gente, nós vamos ter que baixar algumas paredes dessa igreja, que está caindo. Porque nós tínhamos muitas dificuldades dentro da nossa paróquia, dentro da igreja. Em dias de chuva, como esse forro estava mais abaixo, dia de chuva, chovia, caía as placas em cima de pessoas, a gente tem relatos disso em momentos aqui que foi feito várias missas aí, onde fizeram a filmagem mostrando que caía algumas placas, e sem contar o odor devido à umidade, devido a alguns insetos participando desse forro, né? E aí a dificuldade cada vez aumentando mais. E aí começamos a tirar esse material. E quando nós começamos a tirar, Paulo, começou a vir abaixo essas paredes. E aí a gente levou uma crítica muito grande, né? A sociedade em si, os moradores com mais tempo de paróquia. Bah, mas vocês estão derrubando a igreja, é um patrimônio. Eu falei, sim, gente, é um patrimônio aonde se escondeu a maior beleza que nós tínhamos dentro da nossa igreja. E eu estou resgatando. Busquei estudar a história, os princípios de como foram feitos, como foram construídas. E todo o material que nós tiramos da igreja, principalmente os tijolos, que é tudo tijolos maciços, lá da década de 30, eu reaproveitei todo esse material na reconstrução de algumas paredes da paróquia, da igreja. Então nós temos assim, o material que nós tiramos está lá implantado. E nós buscamos a originalidade dessa nova igreja. E no final, contemplou a sociedade. Mas no começo tudo é difícil, porque existe ação e uma reação, né? E a nossa reação no início foi bastante complicada. Então, como eu falei assim, Paulo, só para complementar, a gente começou a reforma com um valor de 800 mil reais e terminamos em 2015 com um valor de 2 milhões e 300. Isso está a história contada. Quem entra na igreja da São João Batista vai ver lá que está contada a história num lado da reforma e no outro lado a gente tem a contagem do nosso nascimento da nossa igreja, né?
Muito bem. Ô Garbim, mas nem só de dificuldades foi feito esse trabalho de restauração aí. Vocês encontraram algumas relíquias também durante essa imersão aí pela restauração da igreja. Sim, assim, é um fato engraçado, que quando nós ia completar 90 anos, nós queríamos entregar a paróquia, que era 2014. Nós queríamos entregar a igreja pronta para a comunidade, porque o município fazia 100 anos. Né? E nesse percurso, nessa destruição, vamos dizer assim, de parte da nossa igreja, a gente encontrou muita coisa bacana lá. A construção, assim, Paulo e Moacir, era impressionante o tipo de estrutura que nós tínhamos na cobertura. Tudo amarrado, não existia, tudo encaixe amarrado, não existia prego. Então imagina, lá na década de 30, os caras fazendo um telhado onde nós não tínhamos prego, não tinha nada, só encaixe. E foi um fato assim muito bacana que aconteceu na época também, quando a gente abriu a parte dos fundos da igreja, onde que a gente chama o presbitério, era a parte mais bela que a gente tinha da igreja. E eu olhei assim, umas molduras que tinha, coisa mais linda. Eu falei, gente, eu tenho que buscar quem fez essas molduras, onde que foram feitas, e eu tenho que chamar alguém que me faça igual, porque foi destruída. Igual. Aí entrei em contato com um menino aí e tal, várias pessoas me comunicaram, Garbim, procura tal pessoa e tal, assim. E felicidade ou infelicidade, eu me chamo assim, as graças de Deus que nos proporciona. Chamei um menino. O menino veio, subiu na parte do forro comigo lá, eu tirei uma peça e mostrei para ele, falei, essa moldura que eu quero igual. Aí ele olhou para mim e falou assim, Garbim, você não vai acreditar. Falei, mas o que houve? Quem fez essas molduras foi o meu pai. E eu tenho as formas até hoje lá em casa. Só. Cara, isso aí me arrepiou de uma forma, Paulo, que me emocionou muito, cara. E aí eu passei... Fomos buscar a originalidade da forma para nós fazer as mesmas molduras que foi feito lá na década de 50, cara. Impressionante como Deus proporciona as coisas e coloca as pessoas nos nossos caminhos, que são os anjos, né? Para que você possa ter uma continuidade limpa, tranquila, transparente e buscar tudo o que a gente queria, que era a originalidade. E isso até 2014 nós fizemos esse trabalho. Legal. O que mais ganhou nova vida com essa restauração, essa revitalização da igreja, Garbim? Eu vejo assim, Paulo, a comunidade em si, o turista, a cidade proporciona um momento assim de beleza para nós. É um orgulho, independente da religião. A gente tem vários monumentos aqui em Foz religioso, como a mesquita, como o templo religioso do budismo, as igrejas. Então, eu prezo que todos esse tipo de monumento tem que ser preservado, independente da cultura, da religião, é um negócio bacana. E lá em 2014, quando a gente entregou a igreja para a comunidade pronta, nós não tínhamos recursos para dar continuidade no que a gente queria, era voltar às pinturas que nós tínhamos nesse forro arredondado. E o que a gente buscou agora para 2024, no centenário, nós procuramos realmente entregar à igreja, à comunidade, ao turista, às pessoas que nos participam com nós, na nossa igreja, nós queríamos entregar a ela praticamente o que ela era lá nos anos 60. Buscamos a pintura de artes sacras e também a troca dos vitrais. Esse é o nosso marco final. E aonde a população vai receber agora no dia 24, a igreja, vamos dizer assim, com 90% dessa parte entregamos para a comunidade, essa parte feita, que é as pinturas de arte sacra e mais os vitrais. Para você ter uma ideia assim, Moacir, os nossos vitrais das portas, todas elas vai ter a imagem de São João Batista, cada um com uma passagem. E hoje, se você passar lá na frente pela Jorge Schimmelfennig, a porta principal da nossa igreja está contemplando já com essa imagem de São João Batista, em vitrais. Esse vitrais levou quase 5 meses para o artista fazer. É pedacinho por pedacinho que é colado. É impressionante.
tiver oportunidade, passa lá aos nossos ouvintes, a vocês, eu faço o convite também que venha até a nossa igreja para você ver o que a gente está querendo entregar para a nossa sociedade. Era uma arquitetura diferente nos anos 60, 70, principalmente se tratando de igreja, a beleza, o cuidado com essas imagens sacras. E a gente tem outras catedrais que a gente vê pelo Brasil que já não tem mais essa identidade, digamos assim, do começo do século passado, né? E o que a gente busca, na verdade, é para que você entra dentro de uma igreja, independente da religião, e que você é bem acolhido, que você se sente bem nesse ambiente. E é isso que nós estamos buscando. E hoje, os frutos que a gente está colhendo é muito gratificante, porque a pessoa entra lá e fala, nossa, mas como está linda essa igreja, nunca esteve assim. Então isso nos engrandece, isso nos dá força para continuar esse nosso trabalho, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil mexer com o público, e principalmente a questão religiosa. Tem que ter muito cuidado. Existe aquelas pessoas assim de um devoto muito grande, e existe aquelas pessoas com devoto que não se importa com algumas coisas, né? Mas tem o tradicionalismo aí que mantém as raízes, e isso é muito bom. E você se sente bem quando você está fazendo um trabalho onde as pessoas se sentem bem. E é esse o nosso objetivo, é entregar uma igreja completa, bacana, ainda aonde você, como participante, como convidado, ou como turista, ou pessoas de outras comunidades, da congregação também, da diocese, de outras cidades que vêm nos visitar, para ver o quanto foi feito. E eu acredito assim que eu não me recordo em alguma igreja da nossa diocese ter o exemplo de pintura que a gente tem. Os modelos que nós temos, que é muito bacana, essas obras de artes sacras aí. Nós temos o nosso artista sacro aí, que é o Marcelino, o Marcílio, ele é lá de Santa Terezinha, um profissional de mão cheia, aonde nos propôs que a gente tivesse essa beleza dentro da nossa igreja. Legal, incluindo aí o Padre Bento na conversa. Padre, o trabalho de restauração da igreja foi puxado, como o Garbinho aqui contou. Mas agora é hora de comemorar, né? A programação começa hoje, a caminho aí dos 100 anos da Igreja São João Batista. Eu gostaria que o senhor apresentasse aí as principais agendas dessa programação aí pelos 100 anos da Igreja São João Batista. Então, dentro desta programação de jubileu, né, centenário da nossa paróquia, temos a parte religiosa, que começa hoje com a abertura da campanha das talhas de Caná, com a acolhida das imagens, né, do padroeiro São João Batista e de Nossa Senhora das Graças, em preparação para esta celebração da jubileu, que dia 24, dia de São João Batista. E amanhã, domingo, continua com esta programação, dia 16, às 19 horas, todos os horários às 19 horas, com esta programação religiosa. Primeira noite da campanha com o tema São João Batista nos defenda da batalha contra o mal, e o lema a verdadeira libertação. Seguindo para segundo dia da programação da parte religiosa para esta celebração, segunda-feira, dia 17 de junho, às 19 horas, com o tema São João Batista, voz que clama no deserto, e o lema, aquele a quem amas está doente. E na terça-feira, dia 18 de junho, às 19 horas, terceira noite da novena, com o tema São João Batista, precursor do Messias, e o lema, hoje a salvação entrou em tua casa. Na quarta-feira, dia 19, às 19 horas, quarta noite da campanha, com o tema São João Batista, que batizou a Jesus Cristo, e o lema, buscai as coisas do alto. Na quinta-feira, dia 20 de junho, às 19 horas, quinta noite da novena, com o tema São João Batista, mártir da verdade. E o lema, é preciso dizer não a esse mundo. E na sexta-feira, dia 21 de junho, às 19 horas, Santa Missa de encerramento da campanha com o tema São João Batista, pregador da conversão, e o lema, convertei-vos e crede no Evangelho. E já neste dia 21, Paulo e Moacir,
sexta-feira já começará então os festejos, né, da quermesse com comidas típicas a partir das 18 horas no pátio da igreja São João Batista. É a festa junina já. Festa junina já, sexta-feira, dia 21. A parte religiosa, sempre à noite, 19 horas. As festanças, né? Festa junina começa na sexta-feira, dia 21, até domingo. Domingo com almoço, né? Feijoada, né, Garbin? No dia 23 de junho. E no sábado, as festas começarão às 16 horas, 4 horas da tarde, com as comidas típicas. E no dia 23, no domingo, Santa Missa, às 10 horas de manhã, seguida da bênção do bolo de São João Batista. E logo será servida também a nossa tradicional feijoada, né? E após o almoço, à tarde, terá o sorteio da ação entre amigos. Inclusive, terá 15 prêmios serão sorteados neste dia 23 de junho. E no dia 24, que é dia do padroeiro, dia 24 de junho... Feriado municipal em Foz do Feriado Iguaçu, municipal. Né? Teremos uma programação especial. 8h30 terá a carreata pelas ruas da cidade com a imagem do padroeiro São João Batista. E após essa carreata teremos a missa solene com a presença do bispo diocesano, Dom Sérgio de Deus, e concelebrada por todos os padres aqui da diocese. Então, essa parte religiosa desta celebração centenária da nossa paróquia São João Batista. Quero, então, aproveitar esse momento para convidar todos os nossos ouvintes, né, para participar conosco, festejando este momento tão especial para a nossa cidade, mas de modo muito especial para a nossa comunidade São João Batista de Foz do Iguaçu. Venham participar conosco a partir de hoje, né, na paróquia São João Batista, na igreja São João Batista, com a celebração da abertura da segunda campanha das talhas de Caná, com a acolhida das imagens do nosso padroeiro São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Às 19 horas hoje, então, a abertura das comemorações do jubileu, padre. Isso mesmo, às 19 horas. Muito bem. Voltando para a arquitetura um pouco, o Garbim, dá para, nesse trabalho de restauração, que toda a equipe que você esteve à frente e todo esse trabalho de pesquisa que foi feito, dá para dizer que esse trabalho de revitalização, esse trabalho, essa intervenção pela arquitetura mesmo, recupera um pouco da memória de Foz do Iguaçu, da história de Foz do Iguaçu? Como é que dialoga essa trajetória da igreja com o desenvolvimento de Foz do Iguaçu? Sim, Paulo, a gente mantém sim toda vamos dizer assim, as características da originalidade da nossa igreja, né? E o nosso trabalho foi buscar a originalidade, como que ela foi construída na década de 20 para frente, né? Então, assim, o nosso trabalho foi com que procuramos colocar todo o que existia na época, tanto parte de aberturas, tanto parte do presbitério, a parte interna, e assim, nessa reforma que foi feita em 78, como comentei, existia assim pilares ao meio da igreja, colunas, né? E esses pilares foram retirados também com a nova reforma. E isso proporcionou um espaço maior, uma visualização melhor dentro da igreja, e as características que a gente buscou. É um neoclássico que existe nessa construção dessa igreja, e muitas igrejas no Brasil ela tem esse segmento, essa arquitetura, esse formato de vitrais, de porta meio arredondado, vamos usar um termo assim para ficar um bom entendimento entre o ouvinte, para que a gente também não perdesse essa identidade. Nós procuramos buscar todo o que ela foi construída, com o trabalho, com o cuidado de manter a arquitetura dela intacta, com uma reconstrução, mas mantendo tudo o que ela já existia antes. Então, nesse período aí,
foi reconstruído, mas da mesma forma e melhorando ainda o que a gente tinha na década anteriores. Legal. Há muitos segmentos e entidades que pleiteiam para Foz do Iguaçu uma constituição de um centro histórico aqui na cidade, né? Partindo ali do Mitre até o primeiro porto, o antigo porto lá na Barranca, subindo até talvez ali no antigo Corpo de Bombeiro, nessa região toda, né? Essa revitalização da matriz contribui para um processo assim? Sim, assim, Paulo, até para falar para ti, para o Macir aqui, para o Padre Bento, eu fui funcionário público por 33 anos nesse município de Foz do Iguaçu, com muito orgulho e com muita dedicação. Qual órgão, por favor? Eu trabalhei assim em vários órgãos dentro do município, mas nos últimos 15 anos aí, trabalhei dentro da minha área, da Secretaria de Planejamento. E como a gente trabalhou dentro dessa área, a gente já vinha trabalhando há muito tempo sobre esse centro histórico de Foz do Iguaçu, aonde contemplaria toda aquela região central e estaria a nossa igreja, contemplando também com a casa paroquial, que também ela é de 1920, né? Então é uma obra muito antiga que tem toda essa região do centro. Nós já trabalhávamos dentro dessa Secretaria de Planejamento para que a gente conseguíssemos fazer um contexto geral do centro histórico de Foz do Iguaçu, onde contempla a nossa paróquia, a nossa casa paroquial, a Fundação Cultural, a prefeitura, o palácio ali municipal, a antiga Câmara de Vereadores também, que foi a primeira, o colégio ali por lá de baixo do Correio, que a gente tem ali junto à Praça da Paz também, que foi o primeiro colégio de Foz do Iguaçu, né? E também o antigo prédio da Polícia Federal, todos esses órgãos ali, inclusive o prédio do Banestado também, que foi construído lá na década de 70, né? Mais o prédio do Hotel Salvati também antigo, que foi o primeiro prédio comercial, e o Banestado foi o segundo prédio da cidade, sendo o primeiro residencial. Né? Então é uma área, a Marinha também faz parte dessa região, contempla assim com um projeto muito bacana, com a terceira pista da JK. Existe um projeto no município em andamento, que a gente torce aí para que o próximo prefeito que venha assumir consiga levar esse projeto para frente, porque é um projeto bonito, que já se estuda há muitos e muitos anos dentro do município, né? Então é um projeto assim que nós já pensamos nessa reforma da igreja para fazer a contemplação junto com esse centro histórico, né? Então é um momento assim, tem aquelas 3 casinhas na Avenida Brasil ali também, que fazem parte desse centro histórico. Então é um projeto bacana, para que possa dar continuidade, para que possa realmente trazer um centro histórico para o município, porque... O que falta, Garbim, para isso acontecer? Investimento, porque ali também tem órgãos do governo federal, do governo estadual, uma conversa entre os 3 poderes junto com a prefeitura e valores para isso daí também? Tudo isso interfere, né, Paulo? É questão de valores, é questão de agregar espaço, ter esse entendimento da população, e é um projeto assim que demanda um valor muito grande, porque tem o rio ali embaixo também, que faz parte, o Monjolo ali, que faz parte dessa contemplação, e com a ligação da Avenida Beira Rio também, que se proporciona uma ponte ao final do rio lá, do Boici ali embaixo, do Boici não, me fugiu o nome agora ali da terceira pista, aonde no final desse córrego existe uma cachoeira também, bacana ali, quem navega pelo Rio Paraná consegue enxergar. Então tem um projeto da ponte, da Beira Rio ali também, aonde contemplaria tudo com a terceira pista e a área do centro aqui do município, né? Então é um empreendimento assim que é muito recurso, envolve o governo federal, estadual e municipal, e a boa vontade de um órgão público aí do município que queira realmente tocar esse projeto para frente. Garbim, muito obrigado por sua participação. A gente parabeniza o trabalho, a resiliência, né, de lançar uma ideia e ter que passar pela comprovação de tudo isso, mas certamente a comunidade ficará orgulhosa do que será entregue agora durante o jubileu dos 100 anos da Igreja Matriz. Parabéns pelo trabalho, obrigado por participar da entrevista. Obrigado aí ao Paulo, ao Moacir, ao Alexandre também, né? Ao Padre Bento aqui junto com nós, e agradecer aí a audiência, né?
tão grande que vocês têm, uma audiência vasta aí na cidade, e convidar a população em geral para que venha conhecer o nosso trabalho na São João Batista, independente de religião, independente vamos dizer assim, de paróquia que você participa ou igreja, mas venha. Não deixe de visitar a primeira igreja de Foz do Iguaçu, onde nós estamos entregando ela para a cidade, para o turista, para a comunidade, não é ao Garbim, ao Padre Bento, ou é em si de uma forma geral para a nossa cidade valorizar o turismo que é tão importante em nossa cidade. E a igreja São João Batista vai entrar num hall aí de visitação também por pontos turísticos. Nosso muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para qualquer informação em nossa igreja aí. Legal, bom dia. Padre Bento, obrigado aí pela participação, por apresentar a programação aí, reforçamos o convite então, como disse o Garbim, para toda a comunidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Paulo, pelo espaço que nos deu para fazer esta divulgação da nossa celebração centenário da nossa paróquia. Então, quero aproveitar mais uma vez para convidar todos para participar conosco nestes dias celebrativos para esta celebração da nossa paróquia, 100 anos da fundação da nossa igreja matriz, São João Batista, aqui de Foz do Iguaçu. Mais uma vez, queremos agradecer pelo espaço, agradecemos também a todos que colaboraram para a nossa paróquia, né, direta ou indiretamente, principalmente todos os nossos paroquianos. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja, à nossa paróquia, para celebrar conosco nesses dias do centenário da nossa paróquia. Legal, obrigado, tenha um bom dia. É isso. Marco Zero, onde tudo começa.